Ótimo dia, que Deus nos abençoe. Mais um programa, Protocolo X, gerador de conhecimento, pela Rádio 107 FM, Rio de Janeiro. Em nome da minha todopoderosa presença, eu faço o chamado ao bem-amado Saint Germain e grande hoste ascensionada, ao bem-amado Arcanjo Miguel e grande hoste angélica, aos grandes seres cósmicos e grande luz cósmica. Eu lhes dou todo o meu amor, gratidão e reconhecimento por estarem sempre ministrando às pessoas deste mundo e sempre esperando uma abertura e uma oportunidade para dar apenas as bênçãos que trazem felicidade a todos. E ainda assim, a humanidade continua alheia à sua presença divina, simplesmente porque sua atenção está ocupada com os próprios desejos. Humanidade, ó humanidade, despertem hoje para os seres divinos que estendem suas mãos em busca de ajuda, que vêm derramando amor através das eras, que esperam a oportunidade de consumir, como um rolo de pergaminho, nos céus, a infeliz criação que o egoísmo impôs ao universo de Deus. Eu decreto em nome de minha todopoderosa presença, eu sou, e peço à humanidade a despertar para a verdade da hoste angélica, para a compreensão de seu serviço e para alguma gratidão àquela vida divina que os abençoou e sempre os abençoa tão grandemente das oitavas acima. Nós os aceitamos como os nossos amigos. Amém. Existe toda uma gama, uma movimentação muito grande, uma dimensão superior, na qual está ao nosso lado, né? E, por algum motivo, a percepção humana não percebe isso, né? Alguns sim, mas são pouquíssimos, né? Então, nós temos aí uma grande movimentação que, através da nossa concentração de desejos, de busca, de pedidos, de quereres, vontades e assim por diante, existe toda uma construção angélica, ascensionada, para auxiliar a humanidade, né? Muitos dizem, poxa, mas ficar pedir as coisas, né? Não é uma questão disso, é uma questão que o humano necessita andar, ele tem que caminhar, né? E é necessário pedir para receber, né? Então, por exemplo, se você vai na casa de alguém, né? Você está com sede. Se você não pedir um copo com água, talvez a pessoa não ofereça, né? Então, o pedido, ele entra aí, né? Você vai num restaurante, numa padaria, onde você for, numa loja, você pede, você faz um pedido, você pede, eu quero tal coisa e tal. Da mesma forma, é a quarta dimensão. Ela funciona através do pedido, né? Então, nós devemos insistir e devemos trabalhar por esse pedido, por esse desejo, colocar atenção, querer, ter a certeza de ser realizado. Porque se nós pensarmos, mas será? Não vou fazer, né? Vou pedir, quem sabe, né? Então, quanto mais nós buscarmos a certeza, estivermos trabalhando dentro disso, mais estamos propícios a colher, né? Eu venho trazendo uma série de construções para vocês, né? Estamos falando agora sobre Ascensionada, Vitória. E todos estão engajados para poder auxiliar a humanidade em alguma coisa, principalmente na estrutura financeira, né? Que é onde muitas pessoas se perdem, elas não conseguem dominar as coisas, não conseguem até fabricar, o outro não consegue ter, não consegue manter, o outro consegue fabricar, ter um pouco, mas não mantém, o outro não consegue fazer nada. Então, assim,
é uma questão de hábitos, uma questão de saber lidar com as coisas, mas quando a pessoa não sabe, existe toda uma coisa que vai se enrolando toda, não é isso? Mais ou menos por aí, né? Como as dívidas, como problemas e assim por diante, né? Então, nós temos que ter uma direção para poder fazer as coisas funcionarem diferente em nossa vida. E aí, é claro, começamos a colocar as coisas em ordem, né? E é isso, esse é o propósito do nosso programa, da nossa forma de trabalhar e assim por diante, através dos apelos, das movimentações, das ideias, né? Então, eu chamo a atenção dos senhores e senhoras para a gente fazer 1 minuto de silêncio, se concentrar, se está dirigindo, é claro, pode estar no seu trabalho, não importa. Simplesmente você tem uma relação de coisas para colocar em ordem, ou uma prioridade, né? Ou pense naquilo que de verdade hoje você tem que solucionar, aquilo tem que ter um caminho, né? Ou aquilo que você mais quer, mais busca, né? Coloque a atenção. Vamos marcar aqui 1 minuto e todo mundo junto, né? Nesse mesmo caminhar. Isso fica registrado, fica aí o vídeo, né? Cada pessoa que assistir, ela vai se concentrar também 1 minuto, se ela quiser, claro. E cria-se uma egrégora cada vez maior. Cada vez que você fizer isso, isso vai aumentando, crescendo, e você pode fazer isso para qualquer caminho que você busque aí, realizar, colocar em ordem e assim por diante, né? Então, vamos lá. 1 minutinho, vamos nos concentrar. Pronto, gente. 1 minuto, né? É o suficiente para poder fazer o movimento e começar a movimentar aquilo que é necessário para a vida de cada um. Eu os mantenho dentro do meu coração de luz, para que vocês possam descansar lá, assim diz Vitória. Para que a plenitude de tudo o que a vida reserva para vocês possa fluir e nunca cessar. Quando você coloca-se em contato com uma dimensão superior, mesmo você compreendendo isso ou não, tanto faz, está tudo aí, é uma coisa só, né? Se uma coisa existe, é porque ela veio de alguma coisa que também existe, mas no plano sutil. Tudo existe, né? Então, tudo que está aqui fisicamente veio de algum lugar, né? Não físico, sutil, né? Assim que se capta as ideias, se traz uma coisa de um lado para o outro, assim por diante, né? Então, os ascensionados, iluminados, seres que estão aí para ajudar, para favorecer, anjos, né? É necessário que exista um fluxo de vida em sua vida, né? E que a prosperidade, a abundância, o suprimento, ele nunca falte, ele não cesse nunca, né? Então, com isso, você começa a ter força para as coisas e compreender que, de alguma forma, as coisas se realizam, né? Tudo é uma questão de trabalhar, colocar atenção, né? Às vezes, existem caminhos mais árduos, outros um pouco mais leves, mas é necessário
trabalho, né? Atenção. Realizar uma grande obra, realizar um caminho, não é assim tão simples. Então, todo mundo tem que se dedicar na sua própria vida, né? Se concentrar nela para andar. Infelizmente, muitas pessoas se concentram na vida de outros, observando como vivem, fazendo fofocas, falando mal, julgando, né? Então, o que acontece? Né? Essa pessoa, além dela prejudicar a outra pessoa, se ela não tiver proteção, ou outro, né? Ela está prejudicando a pessoa, está se prejudicando, porque ela está fazendo um movimento contrário e aquilo volta para ela, né? Além do que, ela não está cumprindo com a vida dela, porque ela está gastando o tempo dela, o cartucho dela, cuidando da vida dos outros, prejudicando outras pessoas, processando, trazendo problemas, fofocas, denigrindo, defamando e assim por diante, né? Então, o que acontece? Tudo isso retorna em enfermidade, em problemas e assim por diante, uma série de coisas, né? Mas as pessoas sempre pensam que não vai acontecer nada. Ó, eu estou acima de tudo, que não sei o que e tal. E não funciona assim. O universo tem uma lei de retorno que ela funciona. Não adianta brigar com ela e nem ir contra ela, né? Quando você busca um caminho e você tem proteção, deixa para lá, deixa as pessoas falarem, cutucarem, olha para frente. Aquilo não te pertence, aquilo não é assim. Ah, mas está falando de você, não tem? Deixa para lá, olha para frente, né? Se você entra naquilo, você vai estar no meio do embrulho lá, entendeu? Então, você tem que sempre olhar para frente, né? Isso é uma inação, né? Saber o que está acontecendo, mas não se envolver ali. Então, você vai rezar, fazer movimentos para, de alguma maneira, bloquear aquilo, né? Então, toda a ideia do ascensionado, então falando de vitória, é uma questão de não deixar com que as coisas cessem na sua vida. Flua constantemente. Então, mantenha o foco, conforme o suprimento invisível, ele vai te suprindo, vai trazendo para você o que é seu, você vai se levando e vai saindo fora, porque problemas, situações, coisas horríveis estão aqui, ó, aqui embaixo. Então, se a pessoa estiver aqui embaixo junto, ela está tomando porrada. Então, ela se eleva um pouco, vai se levando e vai saindo fora disso, né? Não é que as coisas somem, mas elas estão lá. Então, quando a pessoa se eleva, ela sai fora daqueles problemas. Mas se ela, por algum motivo, né, perde a atenção, ela cai, ela volta para aquilo outra vez. E volta com atraso, né? E aí é cumprido. Então, assim, tem que estar sempre se mantendo firme para, uma hora, dissolver isso e ir para frente. Por isso que eu ensino uma série de ferramentas, muitas coisas, né? Procura você que está ouvindo agora, né? Ou não conhece do que a gente vem falando. Desde o dia 1º de abril de 2026, a gente começou a fazer um programa aqui nesta rádio, 107 FM, Rio de Janeiro. E está lá, tem vários ensinamentos, né? Todo dia é uma aula, e você começa a organizar suas coisas de uma maneira simples. Então, vamos pôr atenção lá. Até que sua grande abundância tenha carregado seu mundo com luz, tenha elevado vocês para o jardim do amor. Então, quanto mais você vai trabalhando isso, que eu estava falando para vocês, se manter firme nas coisas, existe uma elevação, e essa elevação, ela começa a carregar, né, o seu mundo, a sua vida, as suas coisas, com luz. E essa luz começa a refletir, começa a entrar em movimento, né? E, naturalmente, as coisas começam a trazer resultados, né? É só você trabalhar, colocar atenção, a sua vida ela continua fluindo com essas coisas, seu trabalho, e tudo passa a se encaixar de uma maneira melhor. Até que sua grande abundância tenha carregado seu mundo com luz, tenha levado vocês para o jardim do amor, para o seu palácio. Sua visão perfeita os eleva e os mantém lá na luz e beleza da vida. Ela os mantém livres e os eleva para sempre acima de todas as lutas externas. Então, aquilo que eu falei para vocês, conforme isso você vai
emanando luz, trabalhando, você vai subindo, vai se elevando e saindo fora dos problemas, das coisas, né? De alguma maneira, o universo vai solucionando. Creia, creia, creia. Aprenda a entregar, aprende a deixar nas mãos, né? E devagarinho as coisas elas se encaixam, elas vão trazer o resultado necessário para vocês. Tudo com bastante calma e atenção, e os resultados eles vão surgindo, vão aparecendo. Chamem com todo o seu coração. Sejam meus amigos para sempre na luz, e eu os chamarei e os elevarei através do poder da própria luz de Deus. Então, nos moveremos juntos na presença de tudo o que é, toda a perfeição, toda a vida, sua beleza e paz, na eternidade da luz. Por isso que é importante, né? Eu falei para vocês o seguinte, né? Num desses programas, eu vou lembrar qual é agora, mas eu falei para vocês sobre o chamado, sobre o reconhecimento, né? Então, eu tenho uma situação para colocar em ordem. Isso pode ser um desejo, pode ser um problema, pode ser a ordem que seja, é uma coisa sua, né? Mesmo desejo, a pessoa tem uma coisa que ela deseja, ela tem que solucionar aquilo. De repente é uma coisa emergencial, de repente é uma coisa que pode esperar um pouco, sei lá, né? Então, quando ela coloca a atenção, né, aquilo começa a acontecer. Então, o que a gente faz? Eu falo o chamado e coloco a palavra reconhecimento, porque eu estou reconhecendo aquilo em mim, os movimentos, tudo aquilo lá. Então, eu falo, olha, eu tenho uma situação para colocar em ordem e necessito da ajuda, né, da dimensão superior, da quarta dimensão, né? Na quarta dimensão, nós temos uma coisa que nós chamamos de anima mundi, ou alma do mundo, né? Então, tudo aquilo que é necessário saber está registrado na alma do mundo. E as nossas almas estão também lá dentro, né? Então, quando nós buscamos uma ajuda, né, nesta alma do mundo, ali você tem toda a hóstia angélica, ascensionados, enfim, iluminados. Então, com isso, né, você coloca lá o seu desejo, o seu pedido, e você usa essa movimentação, o chamado e o reconhecimento. E aí faz o seu pedido, e isso começa a reverberar e criar todo um caminho para que você comece a acessar o que é necessário, intuição, percepção, para aquilo poder se realizar. E eu te agradeço e te abençoo por estar disposto a entrar no meu jardim, para que eu possa entrar no seu jardim e nós, de braços dados, de mãos dadas, avançaremos juntos para a sua vitória na luz. Meu amor e bênçãos, e aqueles da grande hoste de bem-amados ascensionados, a legião da luz e os grandes seres cósmicos os envolve para sempre. Eles dão favorecimento, paz, descanso na ação de Deus. Os poderosos, eu sou, grande silêncio. Até que todos os desejos e anseios pela perfeição sejam realizados em sua vida. Eu te agradeço. Muitas pessoas, né, elas pensam que existe uma lei da atração, né? Mas essa lei ela só vai funcionar se você trabalhar para isso. Não é olhando para uma coisa estática que você vai atrair aquilo para você, né? O humano ele é muito mais do que isso, né? Então, por exemplo, como é que lá atrás ou antes da fotografia, de ter um registro de imagem, alguma coisa, como alguém podia olhar para uma imagem para ter aquilo? Olhar para a natureza, né? Alguma coisa que estava vendo? Toda criação é feita pela
imaginação. Imaginar, né? Não pela imagem, criação, imaginar. Né? Então, quando você começa a acessar uma dimensão superior, né, e você vê que é simples, às vezes você não compreendendo, você sabe que tem alguma coisa aí do lado que é o que realiza as coisas. Né? É assim que eu consigo trazer de um lado para o outro. Como é que eu consigo caminhar, ter intuição, ter ideias? De onde vem isso? Né? Então, quanto mais eu estou conectado, eu estou trazendo os movimentos e estou realizando. Então, as coisas começam a fluir de uma maneira totalmente diferente. E aí que as coisas começam a acontecer. Então, o que é necessário, né, para o aprendiz, ou para a pessoa, para o humano, né, é deixar as coisas fluírem, né, entregar para o universo, colocar seus desejos, suas buscas, e trabalhar para isso, né? Então, você não pode estar julgando ninguém também. Você faz um movimento, daqui a pouco está falando mal de alguém, está, sabe, participando de uma fofoca, né? Então, isso retrocede tudo, né? Nunca faça o outro que não quer a si próprio. Então, aquilo que você entende que, meu, eu não queria passar isso para mim, então não faz para o outro, não fala, não faz movimento, né? Ou faça para o outro aquilo que você quer para você. E aí, né, a coisa começa a mudar. Que nem você serve alguém, você gosta de cuidar de alguém, né? Mesmo que essa pessoa não cuide de você, ela vai cuidar, né? Às vezes não é uma coisa de imediato, mas quando eu falo cuidar, é uma atenção, né? É sempre, sempre isso. Então você tem que estar sempre em atenção com isso, né? E sempre estar em movimento para favorecer as pessoas de algum jeito, né? Não tem uma oportunidade melhor de crescer, de se elevar, favorecendo ao outro, né? E sempre sem esperar nada em troca, porque se você tiver uma decepção, beleza, passou, né? Se eu ficar mastigando aquilo, puxa, ajudei tanta pessoa e tal, meu, está cheio disso, né? Tem pessoas que às vezes se aproveitam de uma situação, né? Você não percebe, né? Então, assim, faz o que o seu coração manda, sempre, né? Se você tiver uma experiência não favorável, teve uma experiência não favorável. Aprendeu que você não tem que fazer mais isso. Pronto. E assim vamos caminhando. Jardim da Vitória. Eu te mantenho em meu coração de luz, para que você possa habitar em paz. Então, tudo que a vida ainda reserva para você fluirá e nunca cessará, até que sua grande abundância também tenha carregado seu mundo com luz. Por enquanto, o jardim do meu amor é seu próprio palácio brilhante. Sua presença eleva e mantém você lá. Sua beleza, sua própria vida, o eu sou, mantém e liberta você, acima de todas as lutas externas. Ó, chame-me de todo o seu coração, meus queridos amigos da luz, e eu o erguerei pelo meu poder, o grande comando, meu poder. Então, de braços dados, de mãos dadas, com legiões da grande luz, nós nos movemos juntos, sempre em jardins deslumbrantes e brilhantes. O jardim do seu coração e do meu. A glória da vida você agora vê. Vocês são meus queridos amigos da luz. Eu sou sua vitória. Amém. Então tá aí, né? Basicamente é um apelo, né? E com isso, né? Podemos aí caminhar adiante e começar a realizar, né?
De alguma forma, as coisas vão trazendo resultados e nós conseguimos, né, fazer com que as coisas caminhem de algum jeito. O que é necessário, né? Quando você coloca a sua atenção, né, dessa forma, por exemplo, o que Vitória ensina, né? Estamos caminhando de uma maneira mais elevada, né? Colocamos a atenção naquilo e, de alguma forma, as coisas começam a se realizar, né? Então, imagina sempre, né, que você tem lá o seu jardim no seu coração e é ali que você planta as suas sementes, ali que você planta as suas coisas, e ali que você semeia e começa a crescer e dar frutos, né? Com isso, eu começo a trazer os pensamentos, tudo o que eu vivo para o coração. E aí eu começo a realizar de uma maneira um pouco mais elevada. As coisas começam a trazer resultados, né? Porque eu estou colocando uma atenção diferenciada que, de uma forma ou de outra, né, o resultado ele chega. Então tá aí, né, algumas frases, alguns caminhos. Tem aqui Jardim da Vitória, praticamente é um apelo, uma invocação que você pode estar copiando depois pelo canal do YouTube lá, ouvir novamente e está usando nos seus movimentos, né, que é maravilhoso para poder trazer toda a construção de realização. Toda a ideia do nosso programa, dos nossos estudos, né, é trazer a realização daquilo que de verdade faz parte da sua vida, para que você esteja sempre em crescimento e trazendo aquilo que é necessário para a sua vida. Eu vou fazer agora a nossa chama verde-limão, né, 3 vezes. E aquilo que você tiver aqui colocado em ordem, né, se concentre para poder estar fazendo aí os movimentos necessários. Tá bom? Vamos lá? Concentrem-se. Eu sou Ayan, a chama verde-limão que continua nas coisas, nas pessoas e nas situações que parecem inexpugnáveis e que as destrói do bom, do bem e do verdadeiro. Eu caminho sobre a terra, me instalo sobre a condição, eu fico embaixo, aqueço, meu volume aumenta, e para terminar, a condição rebenta e se clarifica. Eu sou Ayan, ao vosso serviço, meus filhos do meio do mundo. Enviai-me onde deveis, eu cumprirei a minha missão. Eu sou Ayan, a chama verde-limão que clarifica as situações. Chama verde-limão dos milhares de sóis, chama verde-limão dos milhares de sóis, chama verde-limão dos milhares de sóis. Corre docemente nessa situação, instala-te para morar. Aquece, espalha, te aumenta de volume, mostra-nos para terminar a estrutura da coisa, a fim de que possamos remediá-la. Ó poderosa chama verde-limão, mostra-nos o reverso das coisas. Ayam, nós te agradecemos porque atendestes ao nosso apelo. Eu peço e comando que esse apelo seja atendido com rapidez e o relâmpago pela luz do grande sol central. Ó Deus Todo-Poderoso, presente em meu coração, poderosa chama verde-limão, nós te pedimos ensinar nessa situação e te espalhares em torno e por dentro. Aquece, ó poderosa chama verde-limão e faz aumentar a carapaça de mentira em quem está ouvindo essa situação. Ayam, eu sou Ayam, a lei da visão justa é a situação. Eu peço e comando que esse apelo seja atendido com rapidez e relâmpago pela luz do grande sol central. Ó poderosa chama verde-limão, corre na situação e aquece, a fim de que a verdade esteja na tua luz, esclarece pelo escondido da coisa e coloca a nu. Eu sou Ayan, a chama verde-limão que se insinua nas coisas, nas pessoas e nas situações que parecem inexpugnáveis e que as destroem em nome do bom, do bem e do verdadeiro.
Eu caminho sobre a terra, me instalo sobre a condição e fico embaixo, aqueço meu volumemente para terminar a condição que mente se clarifica. Eu sou Ayam, ao vosso serviço, meus filhos do meio do mundo, enviai-me no dever e cumprir a missão. Eu sou Ayam, a chama verde de mão, clarifica as situações. Chama verde de mãos, mulheres de sóis, chama verde de mãos, mulheres de sóis, chama verde de mãos, mulheres de sóis. Corre docemente dessa situação, está lá para morar, aquece, espalha a tementa de volume e mostra-nos para terminar essa coisa e fica todos remediá-la. Ó poderosa chama verde de mão, mostra sobre estas coisas. Ayam, nós agradecemos porque atendemos a nossa pele. Eu peço e comando que essa pele seja dita com rapidez, velamos pela luz do vento sol central. Ó Deus Todo-Poderoso, presente em meu coração, ó poderosa chama verde de mão, nós te pedimos ensinar essa situação e transformar de dor por dentro. Aquece, ó poderosa chama verde de mão, e faz aumentar a carapaça de mentira que está devido a essa situação. Ayam, eu sou Ayam. A lei da visão justa é a situação. Eu peço e comando que essa pele seja dita com rapidez e velamos pela luz do vento sol central. Ó poderosa chama verde de mão, qual é a estação? Aquece, a filha que dentro da luz, qual é essa coisa e coloca no Ayam, te agradeço pelo que atendesses. Ó Deus Todo-Poderoso, presente no meu coração, poderosa chama verde de mão, nós agradecemos apenas que não esqueceremos de empregar. Ayam, eu sou Ayam. A chama verde de mão estima nas coisas, pessoas, nas situações que parecem inexpugnáveis, que as destroem do bom, do bem, do verdadeiro. Eu caminho sobre a terra, mas ela sobre a condição, fica embaixo, aqueço, meu volume aumenta, e para terminar, a condição realmente se clarifica. Eu sou Ayam, a vosso serviço, meus filhos do meio do mundo, enviar-me de dever e cumprir a missão. Eu sou Ayam, a chama verde de mão clarifica as situações. Chama verde de mãos, mulheres sóis, chama verde de mãos, mulheres sóis, chama verde de mãos, mulheres sóis. Corre docemente dessa situação, está lá para orar, aquece, espalha a timida de volume e mostra-nos para terminar toda coisa que possamos remediá-la. Ó poderosa chama verde de mão, mostra estas coisas. Ayam, nós agradecemos por atendência ao nosso apelo. Eu peço e comando que esse apelo seja atendido com rapidez e velamos pela luz do grande sol central. Ó Deus Todo-Poderoso, presente no meu coração, poderosa chama verde de mão, nós te pedimos nessa situação e desplanar todo por dentro. Aquece, a poderosa chama verde de mão e faz inventar a carapaça de mentira que se dessa situação. Ayam, eu sou Ayam. A lei da visão justa da situação. Eu peço e comando que essa pele seja atendido com rapidez e velamos pela luz do grande sol central. Ó poderosa chama verde de mão, corre nessa situação e aquece, a fim de que a verdade apareça na tua luz, esclarece tudo escolhido da coisa e coloca a no Ayam, eu te agradeço pelo que atendesses. Ó Deus Todo-Poderoso, presente em meu coração, poderoso chama verde de mão, nós vos agradecemos apenas que não esqueceremos de empregar. Ayam. É isso aí, gente. A chama verde de mão faz uma enorme varredura em tudo, né? E vai tirando do caminho tudo aquilo que é necessário para que possamos aí de alguma forma, né, caminhar e realizar aquilo que necessitamos, né? Com toda a movimentação diária, né, o intuito é favorecer cada vez mais todo aquele que estiver em contato com isso, para ir equilibrando, colocando as coisas em ordem, né, sutilmente, né, e devagarinho tudo se encaixa na melhor maneira possível. Poderosa presença divina, eu sou, fonte de tudo o que existe, presente nos corações de todos os humanos. Nós os amamos e bendizemos, nós vos reconhecemos como o único doador de nossa vida, inteligência e substância. Selai-nos em vossa luz, em vosso amor, e no poder da vitoriosa perfeição. Chamejai em nós vossa luz e vosso amor, a fim de que possamos trilhar o caminho que nos preparastes. Protegei e guiai-nos, conduzi e guiai-nos, iluminando-nos com a verdade que nos libertará. Manifestai-vos em todas as horas, para que possamos ser vós própria em ação. Em todos os tempos, projetai vossa luz sobre nós para abençoar toda a vida que contatamos. Bem-amadas legiões da luz, ascensionados e grandes seres cósmicos,
7 Elohim, 7 arcanjos, 7 Johans, e especialmente vós, bem-amado, ascensionado Saint Germain, arcanjo Ezequiel, Ametista, Arturus, Diana, Kuan Yin, Saitru, e todos que servem nesse grande movimento, nós vos enviamos o amor de nossos corações e apelamos: vinde e estai conosco nesta instrução, e carregai-nos com todo o poder do amor, da misericórdia, do apelo e da transformação do fogo violeta. Nós vos agradecemos. A grande presença divina, eu sou. As palavras direcionadas, né, dentro de um apelo é uma construção para que tudo reverbere, para que tudo vibre dentro de uma grande movimentação, né, e traga, né, resultados para todos, né. Através de todos esses movimentos, né, nós conseguimos aí, né, com calma, com dedicação, com trabalho, trazer um equilíbrio, trazer um favorecimento para o planeta. De alguma forma, isso reverbera em todos os planos, né, em todos os mundos. E, naturalmente, com os trabalhos, com o passar do tempo, tudo vai se estabilizando, vai se encaixando, trazendo resultados e assim por diante, né? Por isso que é necessário bastante atenção, dedicação, né? Trabalho, porque é aí que a gente vai conseguir realizar tudo aquilo que nós necessitamos de alguma forma. Em nome da amada, poderosa e triunfante presença de Deus, eu sou em mim. Do meu amado Santo Cristo pessoal, invoco os amados Hélios e Vesta, e a chama trina do amor, da sabedoria e do poder no coração do grande sol central, o amado Jesus, o Cristo, e os filhos que estão juntos, os amados Eumória, Lanto, Paulo Veneziano, Serapis Bey, Hilarion, Nada, Saint-Germain, Vitória, Deusa da Liberdade, os sete poderosos Elohim, arcanjos de todos os movimentos, Lanelo, espírito da grande fraternidade branca e a mãe do mundo, bem como a vida elemental dos reinos do fogo, do ar, da água e da terra, para que equilibrem, façam brilhar e expandir. E assim expandam a chama trina no meu coração, até que eu manifeste tudo aquilo que eles são e que todos os vestígios da natureza humana sejam eliminados. Exerçam absoluto domínio e controle sobre os 4 corpos inferiores e, pelo poder de 3 vezes 3, façam com que eu e todas as manifestações de vida sejam elevados à glória. Em nome de todos do universo. Equilibra a chama trina em mim. Equilibra a chama trina em mim. Equilibra a chama trina em mim. Amado eu sou. Equilibra a chama trina em mim. Equilibra a chama trina em mim. Equilibra a chama trina em mim. Exerce o teu favorecimento. Equilibra a chama trina em mim. Equilibra a chama trina em mim.
equilibra a chama trina em mim, que desça a toda hora, equilibra a chama trina em mim, equilibra a chama trina em mim, equilibra a chama trina em mim. Amor, sabedoria e poder. A chama trina é a construção do princípio do mundo, né? Nas três cores, né? Os três princípios, os três movimentos, o absoluto, o fixo e o volátil, e que representa a união, né? Do planeta com a natureza, com os humanos, com tudo que existe, uma coisa só. Então, quando nós colocamos atenção, reverenciamos isso e permitimos que a chama trina trabalhe em nós, né? Está envolvendo a nossa glândula hipotálamo, pituitária, pineal, tudo isso vem nos ajudando cada vez mais com os pensamentos, né? Com a nossa percepção, com a nossa intuição. São coisas simples que nos ajudam bastante a caminhar, a ter ideias e estar realizando, né? E que é o que nós necessitamos, estar o tempo todo em movimento, né? Permitir que as coisas se encaixem, que as coisas tragam resultado e assim sucessivamente, né? Nós estamos sempre em movimento, fazendo com que as coisas se encaixem para que o resultado seja sempre 100%, né? Trazendo aquilo que é manifestado. Né? Com isso, o crescimento ele se faz, né? E as pessoas começam a ter um outro entendimento do mundo, ver as coisas de uma outra forma, e tudo começa a se encaixar dentro de uma linha diferente, né? Tudo porque você começa a fazer um movimento e permite que esse movimento flua na sua vida, trazendo aí aquilo que é necessário, né? Então, as pessoas hoje vivem dentro de uma mente coletiva, daquela coisa, né, uma velocidade muito grande em tudo, onde as pessoas se perdem, elas não conseguem dar atenção às coisas, porque o tempo todo são mensagens, são e-mails, são coisas para ver, para olhar, para comprar, para não sei o quê. Então, dispersa muito todo o caminho da humanidade. E aí, é claro, não existe o foco e a pessoa nem percebe, ela vai caminhando, tocando as coisas para frente e, quando vai ver, está patinando, né? Quando você começa a colocar isso em movimento, como vem fazendo com os programas e tal, quer dizer, isso não mexe em nada na tua vida, continua igual. Só de você estar ouvindo isso, estar reverberando, alguma coisa começa a se movimentar na sua vida, começa a mudar. E você vai acompanhando, vai fazendo os movimentos, natural. Não é uma coisa radical que você tem que mexer em nada, não é isso, não existe isso. Como eu já falei para vocês, o conhecimento ele vai atuar em tudo, no seu trabalho, se você tem uma religião, se você tem uma iniciação, uma filosofia, não mexe em nada, né? Na arte, qualquer coisa que você faça, você agrega, você coloca aquilo dentro disso e você vai crescendo. Essa é a ideia, fazer tudo crescer, tudo melhorar. Essa é uma questão de colocar atenção e trabalhar. Pronto, né? O conhecimento ele cabe em qualquer lugar. Né? É como uma pessoa que ela começa a ter habilidades, por exemplo, né, culinária, e até então ela cozinhava de uma maneira muito simples, né, muito só aquilo, né? E aí ela começa a ter ideias de temperos e coisas, e ela vai sofisticando aquilo, ela vai melhorando, né? Então continua a mesma coisa, melhor, né? Então você vai trazendo sempre um movimento mais elevado, e de alguma forma, né, como a pessoa às vezes ela tem uma maneira de se vestir, mas ela gostaria de se vestir de outra forma, mas não consegue, mas aí com os trabalhos, com a vida alinhada, começa a aparecer oportunidades de comprar aquilo que ela sempre quis, né? Então, assim, de algum jeito, né, o universo ele vai proporcionar as coisas, né? Tudo é uma questão de você ir fazendo, e caminhando e realizando, né? E tudo passa a funcionar de uma maneira mais elevada. Tudo é uma questão de você pôr atenção e trabalhar. E é isso que a gente está fazendo. Vamos aí continuar firmes nesse movimento, tá?
Agradeço a todos aqueles que colaboram para que esse programa permaneça aí no ar. Muito obrigado. Quero também lembrá-los, né, que dia 17 de maio, ao vivo e a cores, presencial, no Teatro do Instituto, em São Paulo, nós temos um encontro, né, um curso gratuito para vocês sobre as velas, né, onde você vai poder aprender bastante. Não é necessário se inscrever, é só você ir direto, né, você que já é aprendiz, ou você que está querendo conhecer, está aí a oportunidade, a gente estar junto e fazer um grande movimento aí. Tá bom, gente? Eu agradeço a vocês, né? Espero que tenham gostado. E devagarinho a gente vai caminhando, trazendo cada vez mais conhecimento, fazendo as coisas se encaixarem, e vocês vão abraçando um pouco a ideia, tá bom? Muito obrigado, um excelente dia a todos, e até mais.